Voltamos. Isso é muita gente aí importante ao mesmo tempo, esses dois. Então... Opa! Vamos lá, Rafinha, voltamos. Voltamos. Mais uma vez aí, boa noite, viu, Rafa? Eu faço aí a introdução, te agradecendo. Como eu estava dizendo, eu sou médico psiquiatra aqui no Rio. Tiagão, meu amigo de infância, e a gente conversando, Rafa, a gente decidiu sair também da nossa zona de conforto e tentar buscar melhorar as informações sobre a saúde mental, saúde física. A gente acredita que se as pessoas tiverem mais psicoeducação, se elas tiverem mais conhecimento sobre sinais de rastreio e suspeição na psiquiatria e não colocar isso como um tabu, de não poder falar que é coisa de fraco ou algo desse tipo, que a gente consegue pegar casos em fases iniciais e a psicoterapia e o exercício físico, eles são fundamentais para evitar que a gente use, por exemplo, medicação. Então, a gente está nessa luta aí grande aí e saindo da nossa zona de conforto e como os muitos seguidores colocaram, Rafa, pela sua história, né, de ter saído da zona de conforto lá quando você estava apresentadora, estava tendo seu sucesso, falou assim, não quero buscar um sonho maior. Então, você é inspiração para mim, para o Thiago e para muitos aqui. Fico meu boa noite aí e passa a palavra. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu brinco que a zona de conforto, ela não é confortável, ela não tem nada a ver com confortável. Na verdade, ela é o quanto você aguenta o desconforto, porque você está estagnado, você está parado, não é confortável, né? Você pode ver, quando você está no seu sofá há muito tempo, você levanta aí para os atletas, você vai estar com as costas arrebentadas. Então, eu acho que você está parado, você estagnado, nunca é confortável. Eu acho que o conforto é estar sempre se movimentando. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada, Thiago, obrigada, doutor, também. Imagina, eu vou aproveitar e dar uma boa noite para a Rafa, por ela ter aceitado, né, Rafa? Acho que é bem legal. A gente tem feito vários bate-papos com pessoas diferentes, de meios diferentes, atleta, psicólogos. Acho que é trazer um pouquinho de cada história, né? E a gente conseguir interligar, né, uma história na outra para ficar até mais fácil para as pessoas entenderem. E até te falando, Rafa, não sei se eu comentei com você, mas eu também abracei muito essa ideia, porque o Phelps fez um documentário no passado, onde ele fala muito sobre a saúde mental dentro dos atletas, né? Pós-Jogos Olímpicos, em transição de carreira. Assim, eu vivi muito disso na transição de carreira e eu falo abertamente hoje que, poxa, tô fazendo um tratamento junto com o Ervinho, junto com a minha psicóloga. Eu acho legal a gente mostrar, né, que é porque as pessoas olham às vezes pra gente, poxa, o cara foi para a Olimpíada, o cara fez isso, o cara fez aquilo, mas a gente também é humano, né? E a gente também, às vezes, a gente precisa de ter, seja acompanhamento do profissional, seja um médico, psicólogo também, que é uma pessoa, muitas das vezes, que vem muito da nossa confiança. E eu acabei abraçando essa causa aí e tá ajudando, porque eu acho que é importante, né? Acho que a gente vive um momento nesses últimos anos, seja com Covid, as pessoas em casa, tudo que vem acontecendo, né? Então a gente sabe como é que essa parte de depressão, ansiedade. Então, acho que uma boa noite rápida aí, passar meia palavra para vocês, se deixar também, eu não paro de falar. Então, Rafa, a gente começou aqui o nosso projeto em setembro, né? Pela questão do Setembro Amarelo. E a gente geralmente começa com uma informação que é muito triste, né? Que a gente está tentando lutar aqui para melhorar, que é a seguinte. De cada 100 pessoas, né, que infelizmente se suicidaram, 90% delas tinham ou já tinham tido algum transtorno mental. Desses, 60% a 70% eram pacientes com quadro de transtorno depressivo maior. Desses, menos de 50% estavam com tratamento no momento do ato fatal. Não estavam por quê? Ou porque não sabiam que tinha essa patologia, ou porque a família entendeu que aquele velho hábito cultural negativo de que isso é frescura, de que isso não é nada, ou porque abandonaram o tratamento, enfim, por diversos motivos. E a gente justamente entende que se a gente trouxer pessoas que, né, inspiram os outros, que contam os seus relatos, como já trouxemos aqui semana passada o Diego Hipólito, a Maitê Proença, contando relatos pessoais, né? Porque isso conecta as pessoas, né? As histórias conectam, do que simplesmente olhar lá no Google algo desse tipo. Então, para tentar melhorar isso, a gente entende que tem que ter informação.
E eu dei, né, dando uma pesquisada aí no seu trabalho, né, assim, muito legal. Eu vejo que você também faz questão, né, Rafa, de estimular o desenvolvimento pessoal, né, de estimular as pessoas. Até tem um livro muito legal, né, da síndrome de impostora, que está cada vez mais à tona isso, né, das mulheres buscar a sua independência, a sua autenticidade. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente aí desse trabalho que você desenvolve, que, na minha opinião, é muito importante. Bom, começando a falar sobre esse assunto, né, dentro do Setembro Amarelo e do suicídio, é engraçado que algumas vezes amigos meus me procuraram como um ombro amigo mesmo por terem perdido alguém próximos para essa doença, né, que acarreta no suicídio. E uma das conversas, né, que eu tenho com essas pessoas, e isso, infelizmente, como você disse, é cada vez mais recorrente. Então, nos últimos anos, acho que umas 4 pessoas que eu conheço perderam alguém para essa doença. Quando a pessoa chega e fala assim, mas Rafa, por que ela fez isso? Por quê? Por quê? E uma frase, né, um pensamento que eu tenho trazido e trouxe para essas pessoas, que eu acho que é muito pertinente, é que eu falo assim, quando uma pessoa morre de um infarto, né, do coração, de um AVC, a gente não fica perguntando por quê? Por quê? Porque a gente entende que foi um erro no sistema, né? Foi um problema no corpo. Isso não envolvendo, né, gente? A gente não falando de fé, a gente não falando de nada disso. A gente falando do nosso corpo mesmo. E quando acontece esse problema, né? Esse erro no sistema, no nosso cérebro, a gente quer achar outro motivo a não ser uma doença. Assim como uma pessoa que tem infarto, uma pessoa que tem um AVC, a pessoa que chega a esse nível da doença, do transtorno, realmente ela precisaria ter tido o quê? Tratamento. Perfeito. Como uma pessoa que está com uma artéria entupida, como uma pessoa que não faz o seu check-up. Então, acho que isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente fica procurando, nossa, mas o que aconteceu na infância, procurando muitos culpados, e a gente não vê o suicídio como um resultado de uma doença gravíssima, que poderia ser no coração, que poderia ser no sistema respiratório, mas no nosso sistema, como você sabe, né? Nosso sistema cerebral, com todos os neurotransmissores e tudo que a psiquiatria trata de uma maneira genial. Eu estou acabando agora a minha pós-graduação em neurociência e comportamento. Bacana. E tive muitas aulas, né, ao longo desses 2 anos sobre como essa química, né, dentro do nosso cérebro, não só a química, mas que eu nem sabia, mas como a fisiologia, né, do nosso cérebro, a formação do nosso cérebro, do córtex pré-frontal, como tudo isso ao longo da nossa vida pode resultar em coisas boas e coisas ruins, mas que a gente tem solução para quando esse caminho não está funcionando muito bem, e a psiquiatria, junto com o acompanhamento psicológico, eu sou fãzaça. Eu prestei vestibular para psicologia esse ano, só não prestei para medicina, para fazer psiquiatria, porque aí eu achei que aí já era demais para mim. Poxa, legal. Eu vi também, né, que você vai começar na psicologia, muito bacana, né? Até para colocar também em prática a sua vivência junto com a ciência, né, que você vai começar a estudar. E aqui, Rafa, assim, eu, em 2008, eu fiz uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental aqui no CEPAF, no Rio. Eu tô fazendo psicologia para me especializar em TCC. Perfeito. E aí, não com o intuito de ser um psicoterapeuta, né? Mas eu entendo que o paciente ele é nosso, não pode ter essa divisão. Assim, não, isso aí você vê com o médico, você vê lá com o terapeuta. Então, a gente tem brigado muito para melhorar essa parceria, né? Para melhorar esse tratamento em conjunto. Porque, assim, como eu vim da UFRJ, que é uma área de pesquisa, então, assim, não tem achismo. É sim ou não. Hoje, para você fazer uma pesquisa que envolve grupo A e grupo B, usando o antidepressivo A versus B, é tão superior a resposta com a psicoterapia que o comitê de ética não deixa, se eu não for lá no setor de psicologia, e buscar para o grupo A e B esse apoio, né? O tratamento está provado que com a associação de terapia ele é mais rápido, mais eficaz e previne a recorrência. Então tem discussão, não é achismo, né? Isso é uma pesquisa. E o que a gente
tem feito aqui, eu, Thiago, uma das vertentes, é ajudar também os psicólogos a quererem aprender essa parte médica, como você está estudando. Né? Eu vi uma frase hoje que você colocou, né, de você não querer crescer para cima em relação à competição no trabalho, né, e sim de englobar, né, cada vez mais pessoas e mais situações para você trabalhar. Achei muito legal isso. É a mesma coisa. O psiquiatra, quando eu fiz lá a psicoterapia, Rafa, não foi para eu virar terapeuta. Mas quando, por exemplo, um colega psicólogo entra em contato e explica que ela está usando uma técnica de flooding, por exemplo, para o toque, eu sei o que ele está dizendo. Sim. Quando o meu paciente me diz qual está sendo a estratégia de exposição gradual, um estímulo forte, com prevenção de resposta, eu entendo o que ele está fazendo. Então, isso é fundamental, esse tratamento em conjunto. Até porque vocês são, né, os nossos olhos, né, em relação ao paciente. Então, ter você, né, fazendo... Não, imagina juntar isso ainda com o preparador físico. Pois é. Que está ali, o preparador físico que, através da atividade física, é outra medicação, né, com esses neurotransmissores que a gente produz através do sono, da alimentação e da atividade física. Né? Quanto mais profissionais conseguirem juntos, né, fazer essa rede de apoio, e aí falar com a família, e aí eu acho que hoje a gente entende que a pior decisão é se isolar. Tanto do paciente quanto do profissional que está tratando. Perfeito. Né? Você Perfeito. se isolar na sua... Eu acabei de escrever um texto sobre isso, sobre a gente estar pronto para aprender, para flexibilizar, para, mesmo eu digo assim, grandes caras da ciência, se o seu paciente chega e fala, olha, doutor, quando eu ponho pedras nos meus chakras, eu me sinto realinhado. Beleza. Claro. Se faz legal isso para você, você continua com o seu tratamento, você continua com o seu terapeuta, você continua em casa de medicamento, mas as pedras te fazem bem? Ótimo. Esse terço te faz bem, rezar, ir para um retiro. Então, quanto mais a gente estiver aberto para cura, né? Seja ela qual for, né? Lógico, sem charlatania, né? Sem charlatão, sem dizer que as pedras vão acabar com o seu com doença. Não, nada disso, mas assim, tá aberta a falar, isso te faz bem? Um chá te acalma? Assim, ótimo, né? Tão bom a gente estar aberto para aprender. E é legal também, Rafa, o seguinte, a gente está numa, né, por exemplo, a gente está... Rapidinho, deixa eu só um segundo antes de interromper só claro, o pensamento que a Rafinha falou ali. O que ela falou que foi muito importante, hoje vem acontecendo muito no meio, posso falar um pouco da minha área, vamos para o lado da atleta, né? Até a Carlinha, a minha psicóloga, ela fez com a gente, o Rafa, na sexta-feira. E hoje em dia está acontecendo isso muito no meio do atleta, é o que você está falando. Você tem a psicóloga do esporte, só que ela não cuida só do atleta. Ela também fala com o treinador, ela fala com o preparador físico, porque ela tem que saber como é que o atleta também está nos momentos do treino. Não é só na hora da conversa, né? Porque às vezes na hora da conversa, ainda mais atleta, que a gente esconde as coisas, né? Talvez ali a gente não demonstre, mas no treino e na parte física, no dia a dia, quem está com a gente no dia a dia percebe. Então isso também eu achei bem legal o que ela falou, porque é a importância de estar as pessoas em conjunto, né? Eu sou adepto de, poxa, quanto mais gente ajudando ao nosso redor é sempre melhor. Verdade. A Carla fez um trabalho muito legal. A gente teve uma live com ela na sexta-feira. E ela, em abril, acho que é uma pessoa legal para você conhecer de São Paulo. Ela é psicóloga responsável pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Carla de Pierre. E ela, em abril, ela postou assim, Rafa, essa Olimpíada vai ser a Olimpíada do desafio da saúde mental. Porque os atletas não puderam se preparar direito, né? Enfim, não vai ter público, que é muito importante. E a gente até brincou, né, que ela realmente teve essa previsão. E a gente conversou sobre a Simone Biles, né, que foi uma atleta referência, que pela primeira vez a gente viu uma pessoa como um super-herói, que mais ganhar medalha possível era ela abdicar por não estar se sentindo segura. E a gente conversou... Posso recomendar uma coisa que eu vi essa semana com o meu parceiro aqui? Calma aí. Amor. Esse troféu é de quê, Thiaguinho? Eu ia chamar o Felipe aqui, porque essa semana a gente viu um documentário que chama Untold, no Netflix. E aí é um episódio que eu esqueci o nome desse atleta, ele falando do Federer, que era o maior competidor dele, e ele... Como é que é o nome dele? Finch? Fez, não foi?
Fish. É, Gente, assistam. Vocês estão nos assistindo aqui, procura na Netflix essa série Untold, que ela é inteira muito boa, mas a história desse cara, desse Fitch, né? Não esqueci o nome dele, mas ele assim, faz de tudo para chegar nas finais do US Open e chega na hora e ele desiste. E ele fala sobre a solidão que ele tinha ao não comentar, porque é isso, assim como o atleta, a gente fala muito do atleta porque é bem materializado, né? A imagem do herói, do deus grego, do Olimpo, mas o médico também tem isso. Poxa, como que um médico tá ali e se sente mal, se sente deprimido, um professor. Então a gente vê que ali, né, no atleta a imagem, né, dessa fortaleza, mas várias outras profissões e mesmo dentro da parentalidade, nosso semblante de heroísmo para os nossos filhos, como é difícil você falar dentro da sua família de uma vulnerabilidade, de uma depressão. Então, é muito importante todo e qualquer trabalho que a gente fale sobre poder expressar essa vulnerabilidade, essa sensação, esses sintomas de tristeza, de depressão, né? Uma questão também que é importante, Rafa, é o seguinte: a gente não tem etiologia, né? Por que os transtornos aparecem, né? Por isso que chama transtorno, não doença. Doença você consegue identificar a causa. Porém, eu posso estar no meu melhor momento da minha vida, ter herdado um gene familiar, passar por um pequeno estresse, ele se expressar e eu começar a apresentar alteração de sono, de apetite, concentração, queda de rendimento. E assim, fazendo até um exemplo aqui do consultório, né? O paciente chega às vezes, assim, quanto mais ele tem essa expressão de dinheiro, de poder, mais ele começa se defendendo aqui na consulta. Isso eu te falo como psiquiatra. Como se fosse, eu tenho dinheiro, mas como se fosse assim. Falei, você fala isso no cardiologista? Eu tenho, mas eu estou com pressão. Não, é a mesma coisa. Então, isso que a gente está fazendo, que quanto mais um hábito é uma repetição de comportamento. Quanto mais a gente trata isso de forma natural, como está tratando qualquer outra patologia, mais as pessoas têm acesso à informação, buscam ajuda mais cedo e melhora esse cenário caótico que está a saúde mental, né? Dependência química, alcoolismo também, Perfeito, né? Poxa, perfeito. O alcoolismo ele é uma doença que está relacionado a um preconceito horroroso, né? E já é provado que muitas vezes ele é até genético, né? Genético, então, assim, você pode herdar, perfeito. e só piora, né? Só piora você esconder, só piora você negar, você falar que é frescura, você dizer que você tem tudo na vida. Quantas vezes a gente vê, mas as pessoas não entendem porque eu tenho tudo na vida, né? Tudo é o quê, né? E geralmente quando elas falam que eu tenho tudo na vida, elas estão falando de dinheiro, ponto. Verdade. Como se dinheiro fosse tudo na vida, né? Verdade. E na verdade, né, ela não tem o que mais importa, que é a saúde. Então, no fundo, com todo o dinheiro do mundo, você não compra a sua saúde. Então, se você não tem a sua saúde mental, que é tão importante quanto a física, você não tem tudo na vida. Você está longe de ter tudo na vida. Saiu um estudo recente agora, Rafa, que de 2019 para 2020, no Brasil, houve um aumento de mais ou menos 30% dos afastamentos de trabalho por doenças mentais. Uhum. Por quê? A patologia, isso é uma opinião minha, tá? Assim, não comparando com outras patologias, mas quando você está num quadro depressivo, num quadro de um transtorno de pânico, por exemplo, a sua vida passa a girar em torno disso. Então, o paciente tem uma crise de pânico, ele está no supermercado, será que eu vou passar mal agora? Está numa reunião, ou seja, é quase como o eixo da vida passa a ser isso. Não comparando com outras patologias, mas, por exemplo, quando você tem hipertensão, você tem diabetes, algo desse tipo, você lembra quando você vai tomar um remédio, ou dá um desconforto, ou quando complica. Na psiquiatria não tem jeito, porque confunde muito o que é a vida com a doença. Né? Então, é um sofrimento muito grande. E com esse dado, hoje a depressão já é a maior causa de incapacidade no mundo, né? Já era a terceira, tirando o Covid, né, recentemente, e é 1/3 da incapacidade mundial. Como é que a gente não dá atenção a isso, pessoal? Não pode. 1/3. Houve 50%, Rafa, de aumento de mortes em jovens por suicídio nos Estados Unidos. É a terceira maior causa de morte no Brasil. Não pode só ser setembro, né? Por isso que eu estou te agradecendo e você está engrandecendo aqui a nossa discussão, para cada vez mais pessoas poderem falar disso de uma forma mais aberta, né, Tiagão? Você sabe, falando uma história familiar, o meu avô, pai do meu pai, eu tive pouco contato com ele,
mas eu sempre ouvi, nossa, ele era um gênio, ele tinha um gênio muito difícil, porque uma hora ele estava falando com você, daqui a pouco ele ficava louco, ele começava a gritar, ele se emburrava, ele batia a porta. E eu sempre ouvi essas histórias do meu avô. Na minha idade adulta, eu olhei para os meus tios e falei, gente, o vovô era bipolar. Simples, né? Ele tinha uma bipolaridade. Então, também outra questão que a gente tem que falar é não fique preso a isso é a personalidade da pessoa. Ela tem essa personalidade depressiva. Depressão, como você disse, é um transtorno, não é personalidade. Ela é assim, bipolar, é uma pessoa estourada, ou mesmo né, quando a gente vai vendo né, pessoas que têm transtornos até mais sérios, que levam enfim, a pessoas esquizofrenias, né? Que começam a perseguir outras pessoas e relacionamentos abusivos e histórias de feminicídios e tal. É a característica dele, ele é ciumento, ele persegue. Não, também aí deve ter, né? Procure esse transtorno psiquiátrico, porque isso não é normal. Uma pessoa que persegue, que vai atrás, então a gente está falando aqui de transtorno, mas existem vários, né? Então, quando você tem essa ideia fixa de ciúmes, de perseguir e tal, isso não é normal. Isso também é um transtorno, né? Procure ajuda também sobre isso. Não é o seu jeito. Eu sou assim. Não, isso é doença também, ou transtorno, né? Não sei muita diferença, mas é um transtorno. Você tocou no ponto que... Pois não, e aí, Evinho, rapidinho, até para aproveitar, Rafinha, a gente colocou nesses dias aí 2 pensamentos, né? Já que a gente está falando aí, o Evinho comentou sobre suicídio, terceira causa, tudo que vem acontecendo fora. E assim, uma coisa que eu acho que eu tenho colocado muito das vezes, queria ver a sua opinião também, é em relação à rede social. Porque eu acho que isso tem agravado cada vez mais esse tipo de transtorno nas pessoas, seja depressão, seja em relação ao suicídio, porque a gente sabe, né? Poxa, você melhor que eu, a gente sabe aqui o quanto que às vezes você fica ali passando no seu Instagram e você fala, puxa, o cara tá aqui, o outro tá não sei aonde, o outro tá ganhando isso, o outro tá viajando. Mas aquilo ali não é verdade. Então, muitas das vezes, você vai com um problema na sua vida, quando você começa a acompanhar muito aquele tipo de notícia, isso vai só te colocando cada vez mais menor, você vai se sentindo pequeno, e isso aí você vai entrando dentro de começa uma depressão, começa um transtorno, né? A gente sabe, gente, assim, eu falo muito assim, a rede social é muito importante, ela mudou muito a vida de muita gente, mas com isso, eu acredito que trouxe também um pouco desses transtornos em si, né? Eu acho que trazer até ouvir um pouquinho sua opinião, porque acho que é bem legal, você que está nesse meio, poxa, você já é apresentadora, tal, já vive essa coisa de estar ali na mídia, vamos dizer assim, já há um tempo. Uhum. Transtornos alimentares, né, Thiago? Quando você tem ali um transtorno de imagem, né? Porque você está olhando, se comparando. Eu brinco assim, ó, a gente ainda aqui, porque ninguém aqui é lançamento, né? Nenhum de nós 3, estamos ótimos, mas não somos nenhum lançamento. A gente é de uma época que as mídias eram pontuais, então a gente tinha lá a revista Caras, a televisão, o cinema. Então, quando a gente via a realidade desses artistas, dessas pessoas, a gente ainda tinha uma frase, inclusive, que a gente repetia, isso é coisa de cinema, isso é coisa de novela. Então, a gente ainda tinha um distanciamento daquela ficção. A gente falava, isso aí é só na Ilha de Caras. A gente ainda tinha um pequeno distanciamento daquela ilusão. Hoje, como as redes sociais relata o dia a dia e a pessoa fala, oi, bom dia, estou acordando, estou aqui no banheiro, vou fazer um cocô, estou aqui. A gente tem a falsa ilusão de estar acompanhando a realidade total daquela pessoa, né? Como se aquilo fosse a narrativa verdadeira e linear. E a gente esquece que tudo isso tem uma edição, tudo isso tem um pensamento muitas vezes mercadológico. Eu mesma, você pode me achar, nossa, ela é muito original, ela é muito autêntica no Instagram dela. Eu sou dentro do que eu acredito que para minha profissão e para minha renda, que o Instagram também faz, é interessante. Porque muitas coisas, eu sempre brinco, ninguém vai no Instagram falar sobre a briga da família para pagar o boleto do plano de saúde da avó, que os tios estão brigando. Ninguém vai falar de candidíase, hemorroida, se não tem um publi depois, porque se não vem a publicidade, ninguém... Então, assim, aqueles problemas reais, né,
e briga de casal, ninguém chega e fala sinceramente, gente. Então, esse aqui não é o mundo real. E a gente tem a falsa sensação que é. Então, a gente se compara com fotos editadas, com vidas editadas, com relacionamentos editados. E isso causa uma grande comparação. E eu sempre brinco, comparação é a mãe da baixa autoestima, né? Porque você está se comparando. Se comparar com algo real já é muito prejudicial. Imagina se comparar com algo que nem existe, que é o que acontece como a gente faz aqui com os filtros, com a vida, com as fotos, com a vida perfeita dos outros, né? Então, eu acho isso muito triste, muito sério e algo que a gente tem que consumir, mas sabendo, isso aqui é uma ficção também. Perfeito. Existe até, Rafa, aqui no Rio, de São Paulo deve ter também, já alguns ambulatórios na psiquiatria infantil, por exemplo, de crianças dependentes de tecnologia, crianças com 10, 12 anos, que se não levar o celular para a sala, tem uma crise igualzinha à crise de pânico, só que está ligado a essa situação da tecnologia. Então, são coisas que vão aparecendo. Até citei uma vez, na década de 80, a televisão ficava na sala para quem tinha condição financeira, né? Década de 90, a televisão foi para o quarto. A partir dos anos 2000, a gente foi levando cada vez mais o celular para a cama. Quanto mais a luz foi chegando perto da retina, menor a produção de melatonina, que é o principal neurohormônio do sono. Aí, o que os americanos fizeram, Rafa? Não tem problema não, continua comprando iPhone, mas toma aqui melatonina para repor. Já virou um dos remédios mais consumidos nos últimos 10 anos. Não tinha isso antes. Né? Ou seja, é algo que vai aparecendo com a parte boa e ruim, né, dessa evolução da tecnologia, né, Tiagão? Com certeza, né, Vini? Então, acho que é legal esse ponto que a Rafa tocou, né, sobre Instagram, sobre imagem. Acho que isso é muito importante, né, porque eu conheço pessoas que às vezes se comparam, ficam muito olhando a vida do outro. E, gente, tem coisa que está fora do nosso controle, né? Não tem jeito. Acho que a gente tem que controlar o que está na nossa mão, o que está aqui, né? Quem está perto da gente, quem realmente gosta da gente, né? Muitas das vezes a gente fica dando valores para pessoas que a gente só está passando e às vezes as familiares, os verdadeiros amigos, a gente fica deixando um pouco de lado. Então, acho que é focar mesmo no nosso objetivo, no que a gente planeja dentro da nossa vida. E Rafa, eu recebi muitas perguntas parecidas dos seguidores, né? Falando que a Rafa vir e ia participar com a gente. Eles pediram para você falar um pouquinho desse projeto lá da Síndrome da Impostora, explicar mais. Tem muita mulher aqui no nosso Instagram. Explica um pouquinho como é que é esse projeto para o pessoal conhecer. Então, gente, isso tudo surgiu de uma sensação minha eterna e persistente de insuficiência. Então, assim, não importava nada externo que eu realizasse, uma conquista profissional, uma ascensão de carreira financeira, intelectual, né, acadêmica, que eu gosto muito de estudar. Eu sempre sentia que não estava pronta para algo, não estava pronta para começar, não podia lançar o meu site, não podia lançar. Então, eu comecei a procurar a origem disso, assim, e muitas vezes na terapia a gente volta, né, para a sua infância, e eu tive, de fato, uma família sempre muito sustentadora, muito propulsora, que eu falo, né? Eu falo muito com as minhas alunas da rede propulsora e da rede protetora. Muitas vezes a sua família, o amor é o mesmo, mas tem uma rede que é mais protetora, que não te apoia a arriscar. E a minha família sempre foi muito propulsora. E aí eu entendi, e isso é muito importante a gente falar, nesses dias até saiu um review na Harvard Business School falando, parem de chamar as mulheres de impostoras, mais um problema que você está falando das mulheres. E a verdade é que não é essa. A gente tem que entender que a síndrome da impostora, que foi estudada pela Susan, pela Pauline, que são profissionais americanas, psicólogas, terapeutas, na verdade, ela é um reflexo de um cenário externo. É uma sensação interna de insuficiência, mas a origem não é mais um problema da mulher, não. A origem está dentro do machismo, a origem está dentro, lógico, para as questões raciais, né, para mulheres pretas. Eu digo para homens também, mas, por exemplo, para homossexuais, né, dentro da homofobia, capacitismo e todos os ismos, né, horríveis que a gente ainda convive no mundo. Então é isso. Por quê? Porque você se compara, vamos agora na questão de gênero, né, das mulheres. Poxa, eu gostaria de ser
presidente, CEO, falar nessa reunião, mas as figuras que a gente tem como referência são todos homens, e vamos lá, e homens brancos e tudo isso. Então eu comecei mais a fundo a entender como que a gente pode entender mesmo esse cenário, a origem dele, como que a gente pode combater essa origem, né? E aí vem uma coisa muito maior do que questões individuais, que são políticas sociais, que são incentivos empresariais, tudo isso, mas beleza, tendo isso, né, encaminhado e resolvido, individualmente, como que a gente pode entender quais são esses gatilhos, quais são os pensamentos, eu não sou boa o suficiente, transtornos de imagem, de toda vez se olhar no espelho. E eu tenho uma frase, a gente não se olha no espelho, a gente se julga no espelho. Porque ninguém passa no espelho e se olha. Você passa no espelho, nossa, olha esse pelo, olha esse dente, olha esse papo, olha... A gente não se olha, a gente se julga. Então, e aí, esse livro eu tentei fazer de uma maneira bem simples, bem sem usar palavras eruditas, sem usar nenhum tipo de subterfúgio assim, intelectual, mas é mais uma conversa mesmo com as mulheres. E pelo que elas têm falado, né, o livro foi muito bem, elas sentem mesmo que a gente está conversando e no final, nem que seja, traz essa reflexão, provocação, né? Eu não quero ensinar nada para ninguém, nem tenho esse poder, mas provocar as pessoas a pensarem sobre isso. Bacana. Na conversa que a gente teve com a Maitê Proença na quinta-feira, ela falou bastante disso também, de inspirar as mulheres a ficarem mais independentes, né, de que realmente entenderem que elas fazem parte, né, de uma forma igual, de buscar. Então, assim, eu vejo, Rafa, você tocou rapidamente aí, aqui no meu consultório, como médico, né, eu lido com todos os tipos de situações, né? E a violência, né, o abuso psicológico, a gente até falou com a Maitê Proença que ela fez um papel Sinhazinha, que remete à década de 20, que o coronel tinha um abuso psicológico nela, e teve um feminicídio, né? Pela situação de ciúmes, enfim. Então, ou seja, isso da década de 20. Nós estamos hoje em dia tendo que ainda, né, bater nessa tecla, né? Ainda tem que assistir domingo no Fantástico toda vez as histórias que ainda saem na TV, porque são inteiras. Então, é muito importante, né, que a gente traga esses assuntos, esses tabus, essas conversas para a luz mesmo, né? Para a gente poder estar falando abertamente na televisão, nas redes sociais, na mesa da nossa casa, com os nossos familiares, com os pais, com as mães. E não sejam assuntos que você tenha que recorrer muitas vezes a um profissional porque você não se sente assim confortável para falar com ninguém, né? Eu acho que esse é o nosso caminho. E falando da nossa área... Ervinho, deixa eu só interromper um pouquinho. Até claro. Coisa ali que a Rafa falou do machismo e tudo mais, né? Eu acho que a gente também tem uma responsabilidade. Acho que nós três aqui, como pais e mães, né? A gente também tem uma responsabilidade de passar isso para os nossos filhos, para as gerações futuras. Então, esse bate-papo aqui também é super bacana. E eu vou contar um fato aqui que aconteceu, óbvio. Eu nunca vou querer que... Tenho certeza que todos nós aqui vamos dar exemplos diferentes para os nossos filhos. Mas eu lembro um amigo meu uma vez, não só um, vários, né? Eles me perguntaram assim, mas você troca fralda? Eu falei, mas isso é o mínimo, né? Porque, poxa, é meu filho, é não sei o quê. Então, para você ver, é o que você está falando. A gente está em 2021 para entrar em 2022. Pô, isso é óbvio, cara. Não tem essa. Né? Acho que da mesma maneira que a mãe está ali, o pai está ali na madrugada acordando, ajudando. Assim, óbvio, tem parte que não tem jeito, né, Rafa? Tem parte que é só a mãe mesmo, não tem como. Mas carregar aqui, tô grávida de 6 meses, eu queria dividir essa barriga com meu marido. Não tem. Isso. Mas assim, a gente tá ali na disposição do lado da nossa esposa, da nossa mulher, no que a gente pode fazer. Óbvio, tem a tarefa que está só dela, não tem como, mas acho que acabar um pouco disso, sabe? Porque não foi só uma pessoa que me fez essa pergunta, e quando eu falei que trocava, eu senti, sabe aquela coisa do desespero? Nossa, você troca até fralda. Eu falei, cara, isso é o básico, né? E fazendo essa analogia, Rafa, falando um pouquinho da nossa área, chamar de colega, né? E sabe, a gente trabalha junto aí mais para frente. Se a gente for parar para pensar, Philippe Pinel, que foi pegando um pouquinho da história da nossa área de saúde mental, ele foi um médico francês, né, em 1790, e ele foi a primeira pessoa que decidiu lutar contra o preconceito. Por quê? Os pacientes eles eram acorrentados, igual um animal. E ele isolados, né? Isolados, totalmente marginalizados. marginalizados. Verdade. E ele ordenou, quando ele virou
Hein, Tiagão, quando ele virou, a gente até conversou, você lembra, com a doutora Ana, quando ele virou diretor do hospital, o que aconteceu? Ele ordenou que tirassem as correntes para reinserir os pacientes dentro da sociedade. E hoje, em 2021, nós temos que falar disso de novo, né? Que não é fraqueza, para não ter preconceito, né? Ou seja, isso é de 1793, 1800. Lembra, Tiagão, a gente falou com a doutora Ana sobre isso? Com certeza, vamos continuar falando, né? Vamos falar assim, vamos continuar, vamos ficar em cima. Até, né? Aqui no Brasil também, né? A Nice da Silveira. Nice da Silveira, né? Uhum. Uma mulher que teve esse trabalho de trazer a arte, de incorporar, né? Todas a sociedade, né? Através da arte, através enfim, de todos os trabalhos que ela fez, mas essas pessoas... E é isso, você vê, quando as pessoas vêm falar sobre esse assunto, a primeira frase que elas falam, olha, não vai achar que eu tô louco, né? Verdade. Não vai achar que eu tô louco. E você, e assim, bom, eu sempre respondo, bom, mesmo se você tiver, sabe, se for o caso de loucura, de devaneio, não é algo que você tem que se envergonhar, se você está escutando vozes, né? E a gente tem que tirar exatamente essa palavra que ela degrada, né? A loucura, como se fosse a mesma coisa. Ninguém chega se desculpando, como você falou, por estar com arritmia cardíaca. Olha, você me desculpa, tá? Não, é um transtorno, é um problema que tem que ser visto de uma maneira menos preconceituosa possível para poder ser tratado, senão não vai ser. E o que a gente está fazendo aqui, né, Tiagão? Tem 10 dias aí seguidos, que é tirar essas correntes abstratas, né? Que não são visíveis. Impotência sexual, olha outro assunto aí para outros profissionais falarem, que está muitas vezes ligado também a toda a parte psicológica, psiquiátrica, né? Não só uma disfunção ali fisiológica, mas muitas vezes é esse pensamento repetitivo, né? Tanto de homens e mulheres, que a mulher não tem ali a parte física, mas de faltar libido, que muitas vezes são pensamentos repetitivos e a pessoa vai entrar numa ansiedade e ali, naquele momento, então... A própria impotência em si, o medo da impotência já gera ansiedade da impotência. Ciclo vicioso. Olha que tabu horroroso, né? Como se fosse um grande problema esse, você tem uma impotência, sabe? Qual o problema? Então, assuntos que eu amo falar. Eu falo assim, eu adoro pegar em convenções sociais. Nossa, adoro questionar convenções sociais. O salto alto, falar de impotência, falar de... esses tempos eu ia fazer uma palestra, estava com o cabelo molhado. Não estava com o cabelo molhado, eu ia malhar. Aí eu falei, putz, mas daí se eu malhar, eu vou ter que tomar banho e vou chegar com o cabelo molhado. E daí se eu chegar com o cabelo molhado, pega mal. Aí eu comecei, por que pega mal mesmo? Tá com o cabelo molhado? Porque se um homem chega com o cabelo molhado, com gel, tudo bem, mulher não pode. Eu fui encontrar um comentário lá com 15 anos, que quem voltava do almoço com o cabelo molhado do estágio foi para um motel. Ai, olha, voltou do trabalho com o cabelo molhado, no meio da semana foi para um motel. Eu falei, gente, eu com meus 35 anos, 12 anos de casado, 2 filhos, se alguém achou que eu fui para um motel quinta-feira, eu vou me sentir lisonjeada, eu vou ficar feliz. Falar, puta, obrigada por pensar que eu estava no motel, porque realmente você superestimou a minha É muito boa. atual. E aí você vai, olha, da onde que é o medo das mulheres de chegar com o cabelo molhado? É de um preconceito absurdo, machista, de sair com alguém do seu trabalho, de ir para um motel. Então, assim, como é bom a gente questionar convenções sociais diariamente, a gente se questionar o tempo inteiro do porquê a gente faz as coisas. Pessoal, eu já até passamos aí do tempo, aí já estou até pegando mais tempo aí de vocês. Poxa, eu vou agradecer. Que pena, podia durar aqui mais de 2 horas, a conversa está muito boa. Mas obrigado, viu, Rafa, pela disponibilidade, pela inspiração. Seja a primeira de muitos aí que a gente vai se encontrar aí na saúde mental para ajudar, para acabar com o preconceito, para trazer a informação correta. Obrigado aí pela sua generosidade de estar participando com a gente. Tiagão, obrigado aí. Se quiser dar um oi para a Rafa. E, Rafa, o pessoal está pedindo para você mandar um beijo, falar para dar um recado final seu aí. Gente, obrigada. O caminho do autoconhecimento, o caminho da busca da saúde mental é um caminho sem fim e ele é muito bom, ele é contínuo. A gente tem que, como eu disse, né, se questionar todos os dias sobre as nossas escolhas, se questionar todos os dias sobre a nossa saúde, sobre como que estão
como que está, né, o nosso corpo e a nossa cabeça, e os nossos pensamentos, e os nossos comportamentos, nossas relações. Então, parabéns para quem está nessa jornada. Eu acho que é o melhor investimento do mundo que alguém pode fazer, é investir na sua saúde mental, no seu bem-estar, porque esse é o pilar, é o alicerce da nossa vida feliz, né? Muitas vezes a gente coloca o alicerce em coisas extremamente insustentáveis, como a fama, como o dinheiro, como mesmo um relacionamento, né, afetivo. Esse é o meu alicerce. Não, o nosso alicerce está na nossa integridade física e mental e espiritual, para quem pensa também. E daí, nunca é demais a gente estudar, a gente pesquisar e a gente se questionar. Obrigada, Thiago. Obrigada, doutor. Obrigada pelo convite. E um beijo para todo mundo que nos assistiu. Valeu, pessoal. Beijão. Valeu, galera. Obrigado. Beijão, Rafa. Obrigado. Yervinho, amanhã estamos aí de novo, né? Amanhã com o Paulo Lepra, um psicólogo da logoterapia, vai ser muito legal. Conto com vocês aí.